Boa noite. Amém? Bom, meu marido também está fazendo uma coisa que ele gosta muito, que nem o marido da Lid, que é pescar. E eu acho que faz uns bons anos que ele não pesca, então ele também está pescando. E aí eu vim falar daquilo que tem queimado no nosso coração. A Lid fez o convite, a gente já está quase voltando para casa. Para quem não me conhece, mais uma vez, né? A gente vive no Paraná, em Almirante Tamandaré, em uma base de Jocum, treinando jovens missionários e indo para o campo com eles, né? Então, a gente está quase começando uma nova escola, e aí a gente já tem que voltar correndo, mas foi um tempo maravilhoso de estar aqui como igreja, como família também, né? A gente passou pouco mais de 15 dias lá no Grajaú, que é onde a mãe do Lucas mora, e retornamos para passar esses últimos dias aqui com a igreja. Amém? Nessa noite eu queria falar sobre uma mensagem que Deus tem comunicado muito comigo sobre isso. E como alguém que gosta muito de estudar a Bíblia, eu me detenho nos detalhes, né? Então, hoje, uma palavra de um texto vai guiar a mensagem de hoje. Eu tentei procurar um tema para colocar, mas confesso que eu não sou boa nisso. Então, eu disse, Deus, não vai ter um tema, mas que o Senhor guie, né, a partir do texto que a gente vai ler, e que Deus comunique a cada coração o que precisa ser falado, né? Porque às vezes Deus vai tratar comigo algo diferente que vai falar com você, mas honra, glória e louvor é dado ao nome do Senhor através do que Ele ministrar, através do que Ele dar a nós nessa noite, amém? Eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 12 e 13. Já está aqui, né? Pode colocar na versão ARA para mim, mas vamos guardar essa aí também. É só porque é a Bíblia que eu uso, e aí senão eu faço me perder. Então, capítulo 1, verso 12 e 13. Vai dar certo, será? Oi? Versão ARA. Uhum. Ah, achei que tinha entendido. Desculpa, gente. Mas eu vou lendo aqui a minha. Ou espero. Sim. Obrigada, meninas. Isso mesmo, tá? Então, o verso 12 vai falar o seguinte: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Repete comigo. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E aí o final do versículo fala: por isso Eli a teve por embriagada. Então é nesses dois versículos que eu gostaria de caminhar, mas resumindo um pouco da história, o que está acontecendo aqui. Eucana, ele tinha 2 mulheres, né? Naquela época podia. E ele tinha 2 mulheres. Era Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E aí era uma provocação ali entre Ana e Penina, né? E a gente sabe, quando a gente vai ler o Antigo Testamento e até o Novo, as mulheres que tinham mais filhos, elas eram bem mais vistas, né? As mulheres que podiam dar filhos aos seus maridos, né? Então, tinha essa maior valorização, né? Da maternidade. E então, Penina vivia nessa provocação com Ana, de eu posso ter filhos e você não pode, né? Então, basicamente era isso. O amor de Eucana por Ana era maior do que
por Penina, porque não tinha a ver com os filhos que ela podia lhe dar, ele simplesmente amava Ana, mas aquela provocação que Penina fazia a Ana era muito forte e aquilo mexia com Ana de uma forma profunda. E então, no verso 6 vai falar, né? A sua rival a provocava excessivamente. E rival, no grego, ele tem o peso de importunadora. Então, era profundo o que Penina fazia com Ana. Imagina alguém importunando, né? Então, era esse o sentimento da provocação de Penina a Ana. Então, talvez a gente não consiga imaginar, mas se coloque numa situação onde algo está te incomodando muito. Não vou colocar uma pessoa, mas talvez uma situação que realmente te incomode, uma situação que está te tirando foco e você não consegue fazer outra coisa, assim como na palavra fala, é chorar como Ana e nem comer, no caso de Ana, né? Então era forte o que estava acontecendo ali. Aquele sentimento estava tomando, ela queria muito ter um filho, ela não podia, Penina ainda provocava ela só para piorar a situação, então estava complicado, né? E aí o texto vai falar aqui, e é onde eu quero me deter nessa mensagem, quero me deter nos próximos minutos que a gente vai caminhar juntos. Pretendo não demorar, mas não sei, né? Às vezes a gente monta algo e acha, não, vai ser bem curto e, enfim, às vezes não é. Mas o que eu queria deixar para vocês nessa noite, como primeiro culto do ano, eu sei que quando muda um ano, não tem peso nenhum, gente. Não tem nada a ver. Mudou o ano, agora é tudo. Não. Quem precisa mudar somos eu e você. Se tivesse sido no meio de 2023, se tivesse sido no final de 2023, se for agora no início de 2024, eu não sei, mas por ser a primeira mensagem do culto de jovens, eu disse, Deus, eu quero falar com eles sobre essa mensagem no sentido de que o Senhor guie realmente a vida deles durante esse ano, a vida deles de comunhão, a vida deles de entrega. Então, eu queria me deter nessa palavra, aqui no verso 1, capítulo 1, verso 12, onde fala, demorando-se ela no orar. A gente viu na outra versão que tinha sido colocada, continuava a orar. Ana continuava a orar. Então, o texto vai falar, né, que ela demorava-se ou continuava a orar. E aí segue falando aqui, passou Eli a observar-lhe, né? Nenhuma das duas versões falam que Ana foi ali rapidinho e orou. Eu não estou me detendo na história, né? Mas depois você lê a história com detalhes. Ana chegou no templo e aí ela foi orar. E a palavra diz, demorando-se ela no orar. Se a oração de Ana tivesse sido curta, a palavra provavelmente não continha esse detalhe sobre a demora que Ana teve no orar. Então é isso que eu quero conversar e quero falar com vocês durante essa ministração. Que nada que nós queremos construir diante do Senhor pode ser construído de maneira rápida. Amém? Então, nós vamos olhar para a vida de Ana, que demorou-se a orar diante de algo que estava entristecendo o seu coração. Nós vamos falar de Ana, que esteve a orar, continuou a orar diante de algo que era angustiante. Ela desejava ter um filho, sua madre não lhe dava um filho, ela sofria provocações da outra esposa do seu marido, e aquilo era para ela demais. E a palavra fala que ela foi ao templo e continuou a orar. Demorou-se no orar. Mateus capítulo 7, verso 7 vai falar que pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Quem não bate e não pede, vai receber o quê? Quem não se detém em oração, quem não tem uma vida de oração, quem não dedica tempo, quem não se demora em oração. Nós queremos muitas vezes coisas onde não estamos dispostos a conquistá-las em oração. E não, eu não estou falando de um Deus onde Ele está simplesmente aqui, vou dar isso para você, não vou dar isso para você. Ou sobre o mérito, quanto mais você ora, mais você recebe. Não, não é sobre isso. Mas é quanto a sua vida, quanto o seu coração está pautado nessa palavra de demorar-se em orar.
demorar-se em estar no lugar de oração, demorar-se em crer e não desestabilizar a sua fé quando algo que você tanto pede ao Senhor ainda não chegou. Como está o nosso coração e como caminhará o nosso coração no ano de 2024? Assim como Ana, ou nós vamos insistir, bater na porta uma vez e quando não atendido nós desistiremos? Como está o nosso coração nessa noite e como nós queremos caminhar esse ano? São perguntas que eu faço para você, mas que você responde para você mesmo. Oração, irmãos, jovens, haja, é cansativo. Oração leva tempo. Orar até que algo aconteça. Olha, se a gente pode encontrar algumas pessoas, né? Mas eu não sou essa pessoa, já vou dizer aqui para vocês, que chega um momento, acordei o dia, uau, tô louca para orar, que vontade de orar. Irmãos, é hipocrisia se eu disser para vocês que eu acordo assim. Mas oração é insistência. Oração é chegarmos naquele lugar de oração sem o desejo, sem a vontade de estar ali, mas sabendo que eu devo estar ali. Ali é o meu lugar de comunhão com Cristo, ali é o meu lugar de chorar as tristezas, assim como Ana estava fazendo naquele momento. E ali é o meu lugar de buscar intimidade, crescer naquilo que o Senhor tem proposto. Aconteceu em uma das... Aconteceu em uma das escolas, início desse ano que passou, de 2022, foi um professor africano contar... Eu já contei essa história aqui, gente? Eu não prego tanto assim, não, mas às vezes a cabeça fica pensando, será que eu já contei esse? Mas, enfim, se eu já contei, vai contar de novo. E esse professor, ele foi dar aula para nós, e vocês, não sei se vocês já tiveram o privilégio de conversar com algum cristão da África, eles têm uma vida fervorosa de oração. Então, aquele professor estava dando a aula e ele falava português, mas ele pediu para que eu ajudasse a fazer algumas leituras. E aí eu sentei lá na frente, comecei a fazer as leituras. E aí, naquele belo dia, se tivesse um buraco, eu tinha me enfiado, né? Porque eu estava lá na frente, né? E a minha reputação estava assim, uai, mas eu... Enfim, vocês vão entender. E aí ele perguntou, gente, quem é que ora 45 minutos por dia? E aí os alunos, praticamente ninguém levantou a mão, né? Aí ele baixou para meia hora. Quem é que ora meia hora por dia? Aí uma meia dúzia levantou a mão. E ele chegou em 15 minutos. Quem é que consegue orar 15 minutos todos os dias? E a minha mão não se levantou em nenhum desses momentos. E eu disse, sangue de Jesus tem poder. Gente, eu fiquei assim, envergonhada, porque eu estava lá na frente e porque eu olhei para mim e eu disse assim, gente, que vida que eu tenho com Cristo que eu não consigo gastar 15 minutos do meu dia em oração. E aí eu fui para Deus e eu disse assim, Deus, isso acabou hoje. Eu não tenho vontade de orar, eu tenho uma dificuldade de orar, eu posso sentar e estudar a Bíblia durante horas, mas a oração para mim é difícil, Deus me ajuda. E a partir dali, eu de verdade, gente, eu cronometrei. Eu não levantava enquanto não desse 15 minutos. E eu comecei, eu tinha que levantar muito cedo para fazer o meu devocional. De noite eu não presto, então tinha que ser de manhã antes de sair para a base. Levantava bem cedo, olhava no relógio e dizia, pronto, vou começar a orar. E aí vinha oração, oração, oração. Os primeiros dias ou semanas, aqueles 15 minutos, eles foram intermináveis. E aí a oração foi crescendo, fui conseguindo orar 20 minutos, meia hora, 40 minutos, até não conta mais e derramar realmente a minha vida em oração diante do Senhor. Por que eu conto isso para vocês? Porque nós todos diante do Senhor temos as mesmas dificuldades. O inimigo não tem prazer em uma vida de oração. O inimigo não tem prazer que você ore. Ele não tem prazer que você chegue antes no culto de jovens, às 6h30, e vá para a sala de oração e tenha um tempo de oração. Ele não tem prazer nisso. Então você vai ter que lutar contra a sua vontade, você vai ter que lutar contra os seus desejos para ter uma vida de oração. Como nós falamos aqui, oração é cansativo. Porque você precisa gastar tempo. Oração é insistência. Oração é orar até que algo aconteça. E enquanto não acontece, a gente segue orando também. E então, eu me lembrei de algo hoje que eu fui ministrada há muitos anos atrás, mas isso continua, né? Alguém já ouviu falar sobre geração, a classificação das gerações? X, Y, Z? Alguém já ouviu falar? Já? Algumas pessoas? Enfim, quem é que nasceu de 1996 para cima?
Quem nasceu? A grande maioria? 96 para cima? Então, eu vou falar para essas pessoas, né? A maioria dos nossos pais, eles nasceram na geração X, tá? As mais conhecidas são X, Y e Z. Por alguns anos eu estou na Y, né? Mas eu faço parte dessa geração Z também, porque cresci em meio... Enfim, eu sou de 93, gente, então a partir de 96 para cima faz parte dessa geração. E então, a maioria dos nossos pais são a geração X. Então, por que muitas vezes alguns pais têm dificuldade? Quem quiser depois estudar sobre isso, gente, é bem interessante. Por que às vezes um pai tem dificuldade de comunicar com o filho? Porque o pai nasceu lá em 1800, 1900, né? E o filho já é do ano 2000, então existe essa dificuldade, né? Mas a maioria dos nossos pais nasceram na geração X. Alguns talvez na geração Y, mas a geração Z, que vai até 2010, é a grande maioria, eu acredito, ali entre os 26 para baixo, né? É da geração Z. E então, temos pontos muito específicos no nosso comportamento. As características da geração Z nada mais são do que jovens e adolescentes nascidos, né, entre anos 96 e 2010, que têm atitudes baseadas nessas características abaixo. Então, é feita uma pesquisa, gente, é mundial, sobre o comportamento de pessoas que nasceram entre tais e tais anos, e olha o que se encontra, mais ou menos. Eles são altamente tecnológicos. Será? Acho que não, acho que isso que está errado. São individualistas, pensam apenas em si. Geração silenciosa, pois estão sempre de fones de ouvido. Escutam pouco e falam menos ainda. Mais contatos virtuais do que pessoais. Geração fast food, não querem gastar tempo com nada, querem tudo para ontem. Então, essa é a geração da grande maioria dos jovens e adolescentes, e a geração onde nós também estamos inseridos, que não nascemos nessa geração, mas fazemos parte dela também, e por isso muitas vezes essa dificuldade, né? E o que acontece, gente? O mundo de hoje, cada vez nos encaminha para mais longe de Cristo. Então, mais uma vez, se você ainda não entendeu, existe uma guerra para que você esteja distante de Cristo. Existe uma guerra para que sábado após sábado você não venha aqui cultuar ao Senhor e ser alimentado pela palavra. Existe uma guerra para que você não tenha força no momento de oração, da sua devocional. Existe. E o mundo hoje, ele está baseado ou querendo entrar de maneira muito forte com o humanismo. E o humanismo nada mais é onde eu e você, o ser humano, ele toma o lugar de Deus, né? Então, não é mais Deus quem rege as regras, é o homem. E a gente pode ver que o mundo realmente ele está assim, onde homens e mulheres eles são donos das suas próprias vidas, não tem uma lei, não tem algo a mais, além que mande neles. Eles mesmos são donos da vida deles. Então, é por isso que nós vemos coisas absurdas, não só nós que somos cristãos, o próprio mundo está se apavorando com atitudes de pessoas não cristãs. Não cristãos se apavorando com não cristãos. Tamanhas coisas que têm acontecido, sabe? Que envergonham Cristo, que não tem a ver com a lei de Cristo. Então, o humanismo é isso. Então, as pessoas têm sido regidas pelas suas próprias leis. Elas decidem o que é certo ou errado para elas mesmas. E então, e o que isso tem a ver, né, Liz? O que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando hoje? O texto vai falar que Ana demorou-se em orar. Ou, em outra versão, vai dizer, Ana continuou a orar. E a geração que nós vivemos hoje implica em sermos como Ana, em qualquer uma das nossas ações. A geração de hoje, ela não nos deixa esperar, ela não quer esperar. A geração de hoje, ela não quer compartilhar como está se sentindo. Era nítido o que Ana estava sentindo. Ela queria ter um filho, não podia, e Penina provocava ela. Então, ela foi para o lugar de oração. Era nítido o que estava acontecendo. Mas a geração de hoje
quer tudo para ontem. A geração de hoje, que nós estamos vivendo, estamos inclusos nela, mesmo não tendo nascido. Não temos paciência de orar, de esperar uma resposta vinda do Senhor. Demorar-se em orar demorar é aumentar. Então, é como se nós fôssemos aumentar a nossa oração. Então, Ana demorou-se em orar. Ana aumentou a sua oração. Em Mateus, a gente leu aqui já, né? Pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O que acontece é que nós não temos pedido, nós não temos entrado diante do Senhor com as nossas causas. Nós não temos gasto tempo diante do Senhor, buscando aquilo que Ele mesmo plantou no nosso coração, buscando o tempo de vivermos os propósitos e os planos do Senhor, buscando algo que você sonha, que você deseja, eu não sei. Nós não gastamos tempo muitas vezes nem perguntando se essa é a vontade do Senhor, porque nós queremos tudo muito rápido, nós queremos tudo para ontem, nós queremos as respostas prontas. E quando nós não encontramos, nós desistimos de estar nesse lugar. Esse lugar de espera e esse lugar de oração se torna cansativo para nós. E então, nós não insistimos, né? E eu não estou falando aqui, eu não quero falar hoje aqui. Falei aqui até agora sobre oração, mas nós devemos demorar em meditar. Nós devemos demorar no nosso temor do Senhor. Demorar, como nós falamos aqui, é aumentar. Então, nós devemos aumentar no nosso temor do Senhor. Nós devemos demorar e aumentar, que é a mesma coisa, a nossa luta contra o pecado. Então, nós temos que aumentar essas práticas na nossa vida. O quanto eu luto contra o pecado, o quanto eu estou no meu lugar de meditação, o quanto eu estou no lugar de oração. Isso é para nós olharmos para a nossa vida no dia de hoje, primeiro culto de jovens de 2024, onde nada muda se eu mesmo não mudar, e olhar diante do Senhor e perguntar como está a minha vida devocional. Porque aquilo que nós vivemos aqui é o reflexo daquilo que nós temos nas nossas casas, no nosso momento de oração, no nosso momento familiar, no nosso momento onde nós trancamos a porta do nosso quarto e somos só nós e Cristo. Quanto tempo nós temos gastado? Quanto tempo nós temos demorado em fugir do pecado? Quanto tempo nós conseguimos resistir ao pecado? A palavra diz aqui, demorou-se ela no orar, demorou-se Aliança Jovem no pecar, demorou-se Aliança Jovem no temor do Senhor. É o quanto nós gastamos tempo, o quanto nós temos disponibilidade de lutar contra essas coisas. E mais uma vez eu falo para nós aqui, não vai vir uma vontade sobrenatural, né? E eu vou orar, que vontade. Possivelmente isso não aconteça. Talvez, mas possivelmente isso não aconteça. Muitas vezes nós vamos ter que ir e fazer o que tem que ser feito. Ter o nosso tempo devocional, ter o nosso tempo de oração e nos demorarmos nisso. Lutar contra o pecado, nós sabemos o que é pecado, nós sabemos o que desagrada o coração de Cristo. Agora é a vez de nós lutarmos contra isso. Amém? E então, até que vejamos frutos da nossa oração, da nossa busca por Cristo, principalmente no nosso crescimento em intimidade com Ele. Se você ainda não cresceu em intimidade com Cristo, se você ainda não cresceu em ouvir a voz do Senhor, se você ainda não conseguiu crescer em oração, então você ainda não pode desistir de orar. Você ainda não pode desistir de ter uma vida devocional. Você não pode ainda desistir e brincar com o pecado achando que você não vai pecar. É uma luta constante que nós precisamos fazer, é uma batalha que nós precisamos armar, quando decidimos por Cristo e sabemos que agora é um posicionamento nosso. Ana podia ter aceitado, tudo bem, eu não tenho filhos e eu vou para o resto da vida aceitar as provocações de Penina. Mas Ana demorou-se em orar. Ana esteve no lugar de oração. Estar no lugar de oração é estar no lugar onde nós alimentamos a nossa fé. Onde nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Estar no lugar de oração é estar insistindo. A palavra vai falar, acho que é em Mateus também, sobre o juiz iníquo, que a mulher pedia, ele disse, tá bom, você está me importunando tanto que eu vou fazer. Agora a palavra fala, imagina Deus, que é o nosso Pai, quando nos ver clamando diante dele, se ele não terá prazer em atender as nossas orações. O problema é que nós não gastamos tempo em oração. Não queremos ter esse tempo dedicado ao Senhor. Mas eu declaro que nesse ano, nós mudaremos a nossa vida devocional. Nós iremos crescer na nossa vida devocional, na nossa vida de oração. Amém? Tome essa posição diante de Cristo. A palavra fala, né? Que nós devemos insistir, até que vejamos frutos da nossa oração, na nossa busca por Cristo, principalmente no crescimento da nossa intimidade, e não desistir, pois ainda não estamos vendo os frutos. Liz, é chato orar, é difícil, continue. Ainda não entendo a Bíblia, eu leio, mas ainda não entendo. Continue até que você entenda. Ainda não consegui me libertar de um pecado, continue fugindo da aparência do mal, fuja. Essa atitude precisa ser sua. Você já sabe, você já conhece em Cristo como você deve agir. Agora, a luta por uma vida devocional, a luta por uma vida de oração, a luta por fugir do pecado, é uma ação que nós sabemos o caminho e nós precisamos caminhar sobre ele. No verso 13, vai falar que ele interpretou Ana ali por embriagada. Ali no finalzinho vai dizer assim, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Eu imagino que Ana chorava muito, gente. Eu imagino assim que não tinham palavras. Sabe quando a gente chora que a gente não consegue falar? Eu acredito que o choro de Ana era dessa maneira. E então quando Eli olha para ela, ele diz, essa mulher está embriagada. Ele interpreta ela, né, do que não estava acontecendo. E o texto vai falar que Ana responde, não, Senhor meu, eu não estou embriagada. E então, o que a gente pode tirar isso, né? Ele interpreta ela por embriagada. E muitas vezes, quando você buscar um caminho da contramão do que todos estão fazendo. E quando eu falo da contramão, muitas vezes, gente, você vai lutar contra não é lutar contra, né? Mas você vai ter uma atitude diferente daquele irmão que todo dia senta do seu lado no culto de jovens, por exemplo. Você vai ter uma atitude diferente dele, porque você viu algo em Cristo, você viu... o Senhor te mostrou algo nele mesmo, que você vai buscar, que você vai lutar por aquilo, que você vai querer mudar a sua vida de intimidade, de oração. E alguém vai olhar e vai dizer, ei, gente, isso é loucura, não é por aí, o caminho não é por aí. Talvez você seja mal interpretado quando decidir por Cristo. Pelo mundo nem se fala. O que você quer todo sábado num culto de jovens? O que você quer durante os domingos? Gastando sua vida no culto das 5, no culto das 19. Isso é fanatismo, alguém vai dizer para você. Quando você fechar a porta do seu quarto e disser, me dá 1 hora aqui, porque eu preciso de um tempo de oração. Muitas pessoas não vão interpretar você bem, assim como Eli olhou para Ana e sem entender o que estava acontecendo, disse, Ana está embriagada. E talvez isso aconteça com você por orar muito, por ter decisões diferentes da do mundo. Você vai ser chamado de careta, você vai ser chamado de... Sei lá, gente, eu nem sei como é que xinga crente mais. Porque passou, sabe? No meu tempo de escola eu sofri muito isso, gente. Eu sofri e... Eu não sei se alguém lembra, eu estudei faz muito tempo, né? De uma novela da Globo, gente, que tinha uma crente que não era crente, que era Creuza, o apelido dela. Gente, meu apelido era a tal da Creuza. E eu fui chamada daquilo assim, e o meu pai fazia umas coisas assim que eu digo, meu Deus. E aí o povo descobriu que eu era crente, e eu ficava numa vergonha. E aí o povo dizia, lá vem a Creuza, e eu tinha que escutar, gente. Era ruim demais, viu? Era ruim demais, era triste. E, por fim, uma das meninas que me apelidou disso virou uma grande amiga, sabe? Fui madrinha de casamento dela. E então, é para a gente ver como a gente não deve ligar para aquilo que as pessoas falam.
por quanto as pessoas nos olham e enxergam coisas que na verdade nós estamos construindo apenas diante do Senhor. Realmente não é diante do mundo. E nós vamos muitas vezes sofrer essa perseguição, essa má interpretação de quem nós somos e daquilo que nós estamos fazendo. E por momento, gente, talvez você diga, Liz, mas é difícil. Mas passa, gente, passa. Olha quantos anos fazem. Uma das meninas que me chacotava, tirava chacota de mim, virou uma das minhas amigas. Essa fase passa. Agora, aquilo que nós construímos no Senhor, a vida de oração que nós temos diante do Senhor, a vida de rendição, de intimidade, de devocional, isso ninguém pode tirar de nós. Então, deixem que olhem para você e digam, esse é fanático, esse aí ora estranho, esse aí pula e dança diante do Senhor, esse aí fecha a porta do quarto e passa uma hora lá dentro orando, sabe Deus o que Deus está falando com ele, sabe Deus se Deus realmente fala com ele. Muitas vezes são coisas assim que nós vamos ouvir. E talvez não seja fácil. Mas por gastar tempo e entender o que Deus está falando, está nos ordenando, para o lugar que Ele está nos chamando. Então, todo aquele que entende o lugar que deve estar, o lugar de intimidade com Deus, o lugar de busca pelo Senhor, agora você é responsável por gerar esse lugar. A palavra do Senhor diz que até a vontade de lhe adorar vem dEle. Amém? Você crê nessa palavra? Ele gera vontade dentro do seu coração, mas se você não corresponder a isso, é como eu falei para vocês, você não vai acordar num belo dia louco de vontade de orar, isso vai ter que ser plantado. Dia após dia, olha no relógio e diz, não levanto daqui enquanto não der 15 minutos. E no outro dia você diz, eu não levanto daqui enquanto não der 20 minutos. Ora por todo mundo, gente. Ora por todo mundo. Ora por causa dos outros, né? A causa dos outros. Coloca diante da sua oração. E você vai criando um hábito de oração diante do Senhor. Pega a sua palavra mesmo que você não esteja entendendo ainda. Talvez... tem uns textos aqui que dá vontade de pular, que falam o nome de um monte de gente, e como é que foi construído o templo, a medida das cortinas, enfim. Mas começa, a gente precisa ter uma ação de iniciar, de começar a ter essa vida de busca pela palavra, de busca em oração. É um novo ano. E como eu falei, um ano ele não muda nada na nossa vida, se nós não dermos esse passo de mudança diante do Senhor. Isso é algo que cabe a mim e a você. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, vai falar aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, se alguém não interpreta você bem, então se alguém faz chacota de você, tá tudo bem, ele não vai entender mesmo. Mas para nós, salvos, é poder de Deus. Tudo aquilo que nós estamos construindo diante do Senhor é poder de Deus. São coisas que nós estamos construindo diante do Senhor e nada pode tirar. A boa parte, ninguém pode nos tirar. Então, quando nós escolhemos estar diante de Cristo, quando nós escolhemos demorar-nos no lugar de oração, são coisas que ninguém tira de nós. E através disso, são coisas que nós iremos conquistar diante do Senhor, que também ninguém pode tirar de nós. Sabe aquelas coisas impossíveis que só Deus poderia fazer? Você vai dizer, foi em oração. Quando eu comecei a cronometrar minha oração, eu peguei uma dica daquele professor e eu comecei a orar. Enfim, aí eu orava semana após semana, e aí, sobre aquilo, e aí, incansavelmente. Enfim, passou o tempo, eu recebi resposta daquela oração e eu nem lembrei o tanto de tempo que eu tinha orado sobre aquilo. E eu recebi resposta, eu não lembrei que eu estava orando, não lembrei que tinham se passado mais ou menos uns 6 meses, não sei. E aí, quando eu já tinha recebido resposta àquela oração, eu disse, gente, mas eu passei um tempão orando por isso. Peraí, então eu orei, eu recebi algo pelo que eu orei. Sabe? Então, quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus uma causa, quando nós colocamos diante de Deus a nossa fé, quando nós dizemos, Senhor, só Tu podes fazer isso, o Senhor vai fazer. No tempo dele, na hora que ele acha melhor, na hora que ele entende que você está pronto para receber algo, na hora que ele entende que você está pronto para dar um passo além, ele vai fazer coisas novas na nossa vida, coisas pelas quais nós temos orado.
E muitas vezes a nossa mente nem lembra pelo que pedimos. A gente é tão, assim, às vezes está orando e está dizendo, será mesmo que vai acontecer? Tenha fé, você crê no Deus do impossível. Um Deus que todas as coisas pode. Então, no culto de hoje, gente, me encaminhando já para encerrar, eu queria declarar sobre as nossas vidas, né, que nós tenhamos constância e continuidade nesse ano. Às vezes a gente quer pegar a Bíblia e dizer, hoje eu vou ler um livro inteiro. E talvez você se conheça, você não tem muita praticidade em ler. Você vai ler Gênesis, gente, que tem acho que 50 e poucos capítulos. E talvez isso vai ser muito maçante para você. Então não se comprometa em ler um capítulo por dia. Se comprometa em ler um livro inteiro. Se comprometa em ler 5 capítulos. Se comprometa a orar 15 minutos e vá aumentando, vá crescendo. Porque muitas vezes a constância e a continuidade vai ser muito melhor do que a quantidade. E você vai gerando algo diante do Senhor, pelo qual você pode dizer, ei, eu conquistei isso aqui diante do Senhor. Eu conquistei isso aqui em oração, porque por mim mesma, eu não conseguiria. Amém? Então, é continuidade e constância para fazer aquilo que agrada o coração do Senhor e nos deixa próximos dEle. Então, hoje, no primeiro culto de jovens do ano, eu quero orar com vocês. Amém? A minha oração não tem poder, mas hoje eu quero convidar o pessoal do louvor, se puder me ajudar. E eu queria realmente que nesse momento você começasse a colocar o seu pensamento em Cristo. E faça uma retrospectiva do seu ano de 2023. Comece a pensar nos pontos que você poderia ter crescido, talvez, e não conseguiu avançar. Comece a pensar sobre como está a sua vida de oração. Como é que está a sua vida de intimidade com Cristo. Como é que está o seu momento devocional, onde você fecha a porta do seu quarto e nada mais importa. Como é que foi nesse ano